Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Que diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Senhor, no nome de Jesus Cristo, me usa, Pai, para abençoar a sua igreja. Que eu possa transmitir uma mensagem edificadora, para que o nome do Senhor seja glorificado. Meu Deus, de mim mesmo eu não tenho nada, mas da tua palavra, que é a tua palavra que convence, que esta palavra possa convencer para a glória de Deus. No nome de Jesus. Igreja, diga assim comigo: Espírito Santo, me convence. No nome de Jesus. Amém, igreja? O tema desta mensagem é a força em meio à fraqueza. O contexto desse versículo é que Paulo estava sofrendo perseguição, perigos, maus tratos, chicoteado, apedrejado, e ainda por cima, para que ele não se exaltasse mediante tudo aquilo, as revelações que o Espírito Santo, que o Senhor estava dando, ele recebeu o quê? Foi dado um espinho na carne, e era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Essa referência está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Eu começo a introdução desta mensagem dizendo o seguinte: mesmo em meio a tanto sofrimento, Paulo, ele encontrou forças para ajudar a igreja, usando de exemplo o seu próprio sofrimento, as suas próprias dores, o próprio prazer de estar com o Senhor nos momentos mais difíceis da vida. Paulo tinha. Ele tinha todo um testemunho para contar. A primeira pergunta que Deus coloca no nosso coração para que nós venhamos parar e raciocinar é: como reagimos nos momentos difíceis da nossa vida? Como é que você reage quando vem um problema, e às vezes esse problema é tão doloroso que balança a sua fé, que deixa você até em dúvida ou até fraco diante dessa luta, diante dessa aflição? A carta de Paulo dirigia-se tanto aos que desejavam mais palavras suas, quanto aos que estavam relutantes em aceitar seus ensinamentos, porque não condizia, não era normal ouvir pregações desse jeito, dessa natureza, dessa forma, porque confrontavam uma realidade diferente daquilo que os judeus tinham o costume de passar. E o interessante é que o significado da palavra já dá um nó na nossa cabeça: prazer no sofrimento. Quem tem prazer no sofrimento aí, diga amém. Ah, estão ligados, glória a Deus, é isso mesmo. Eu não tenho prazer. E é por isso que Deus colocou no meu coração para trazer esta palavra para nós, para que quando o sofrimento vier, nós venhamos tirar, digamos assim, de um fruto amargo, uma semente de vitória.
Então, o significado da palavra prazer é sensação ou emoção agradável. Como é que uma pessoa, na sua sã consciência, tem prazer, se sente agradável por estar passando por um sofrimento? Alegria também tem a ver com a palavra prazer. Júbilo, satisfação, foge do natural. Opa! Olha o que eu falei, foge do natural, porque só no sobrenatural é que vamos conseguir ficar alegres no sofrimento. Paulo, ele aprendeu de uma forma sobrenatural sentir prazer no sofrimento. Aqui fica algo muito importante, um ensinamento para a igreja: sofrimento. Mesmo que você vá para o mundo, você vai sofrer. Existem pessoas que se desviam porque estão sofrendo. Eu estou na igreja e passo por sofrimento, não adiantou nada, até hoje eu estou sofrendo, vou sair. É um erro e é uma mentira do nosso inimigo colocar na mente de algumas pessoas que indo para o mundo você não vai sofrer mais. Ao contrário, mesmo se você for para o mundo, você vai sofrer, não adianta fugir. A segunda pergunta que o Espírito Santo coloca nos nossos corações para que você possa raciocinar é: quando vem o sofrimento, quais são os sentimentos? Desânimo, tristeza, angústia. Eu abro um parênteses aqui, eu me lembro muito bem, às 3:30 da manhã, minha mãe falecendo, minha filha fazendo a massagem cardíaca e todo o ensinamento que ela aprendeu na faculdade. A minha filha falou uma palavra: ora para ela ressuscitar. Eu orei e Deus não ressuscitou. Naquele momento amargo eu não entendi nada, fiquei um pouco chateado com Deus, mas depois Deus me fez lembrar que ela pedia, e eu até repreendi ela. Que isso, mas ela estava pedindo a morte porque não aguentava mais. Então às vezes nós ficamos perplexos diante do sofrimento que passamos e às vezes não entendemos. Por isso é necessário entendermos que Deus está presente em todos os momentos da nossa vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 11, diz que nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Olha aqui, mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Talvez você não esteja entendendo o sofrimento que você está passando. Talvez você aí ouvindo a Rádio 94, às vezes se pergunta: Deus, por que eu? Talvez seja a mesma pergunta que você faz aqui nesse momento. Talvez você aí que está vendo esse vídeo pense assim: por que eu? Por que tanto sofrimento? É que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu sei que em muitas ocasiões é difícil a prática da palavra de Deus para as nossas vidas. É muito mais fácil falar para alguém que está passando por uma dificuldade: tenha bom ânimo, vai dar tudo certo. Mas quando isso é para mim, quando isso é para você mesmo, nos balança, nos mostra como estamos e o que é que precisamos melhorar nas nossas vidas. Você já experimentou algum sofrimento, algum tipo de sofrimento? Eu me lembro muito bem, durante 15 dias, minha filha recém-nascida ficou entre a vida e a morte. Eu poderia falar aqui N situações. A prima da minha esposa foi estuprada e morta, assassinada. E foi por isso que a minha esposa, pelo susto, teve a minha filha com 8 meses de idade e quase perdemos a nossa filha. Mas ela está aí, para a glória de Deus, 22 anos, dançando no Ministério de Louvor, se formou, e glória a Deus. Isso não significa que Deus te abandonou, que Deus virou as costas para você. O Senhor nos ama. O negócio é que a gente é feito de carne e osso, somos limitados. E Paulo experimentou o poder de Cristo em sua vida. Por quê? Porque ele entendeu
que Deus é poderoso para transformar a sua fraqueza em força. Quem era Paulo antes da conversão? Paulo matava crente, igreja. Paulo assassinava os crentes, perseguia e matava, assassinava. Ele achava que estava certo. É como tem pessoas às vezes no mundo, acham que estão fazendo certo. Matam crentes, talvez não fisicamente com uma pistola, uma bala, mas com palavras. Aqui eu abro até um parênteses para que nós, eu e você, vigiamos naquilo que falamos. Às vezes podemos matar um recém-convertido com as nossas palavras. Só que o que Paulo passava era terrível. Só que Paulo tomou algumas atitudes diferenciadas, que mostraram que ele era diferente. Atitudes importantes que nós, no meio do sofrimento, precisamos tomar. Eu e você não podemos nos entregar à nossa vontade da carne quando vem o sofrimento, quando vem o problema. Não é fácil, não é fácil. Mas aquele a qual fizemos uma aliança há de nos ou restaurar ou nos dar força sobrenatural para suportar as fadigas da vida, as decepções e os sofrimentos. Então eu vou aqui enumerar algumas das suas atitudes que Paulo tomou no decorrer da sua fé cristã. Primeiro ponto, ele se converteu. Não tem como Deus achar espaço na vida de uma pessoa se ela não se converte, se ela não aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Você já sabe disso, mas tem gente que não sabe. Tem gente que está ouvindo a rádio, às vezes um filho, uma filha, uma pessoa até desviada, acha que é o melhor caminho. Para que igreja? Igreja é importante, estarmos aqui. Igreja, estar numa igreja, participar de uma vida cristã é importante. O primeiro passo para que todos nós venhamos receber de Deus é se converter dos seus maus caminhos. Depois o segundo passo, dentro da conversão, é ouvir a voz de Deus. Paulo ouviu a voz de Deus. Ele prestou atenção. Ele perguntou: quem é que está falando? Ele não conhecia. Ele ouviu falar, mas não dava muita importância. Precisamos dar importância àquilo que Deus nos fala. Precisamos ouvir a voz do Senhor nos momentos mais difíceis, para criar em nossas vidas a resistência necessária para vencermos as tribulações deste mundo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você acredita nesta palavra? Você acredita realmente que Deus é contigo? Oh, aleluias! Toda honra, toda glória, todo louvor é para ti, Senhor. Deus é contigo. Ele não te abandona. Quantas vezes você tropeçou, pediu perdão a Deus, Deus perdoou e você está aqui. É porque Ele te ama e Ele te escolheu como filho, mesmo não sendo. Passamos a ser filhos adotados pelo Senhor. Mas olha só, Paulo, teimoso do jeito que ele era, ele teve que ficar cego para ouvir a voz de Deus. Eu quero dizer para você que está aí ouvindo a Rádio 94, ou aqui, se tem alguém assim, você que não se converte de jeito nenhum, será que Deus vai ter que cegar você, literalmente? Vai ter que tirar a sua visão para você ficar cego, para você aceitar Jesus? Será que vai ser necessário Deus fazer alguma coisa na sua vida para você aceitar o Senhor? Para você reconhecer que você é fraco, assim como eu sou, e somos todos nós dependentes de Deus e precisamos da misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos.
Precisamos dele para viver, para romper as barreiras e para que quando o sofrimento vier, não venhamos a nos sucumbir como alguns que desistem da vida. Eu quero me dirigir a você que está ouvindo esta mensagem. Ou se existe alguém aqui que está pensando em dar cabo da vida, não faça isso. Isso é uma assinatura de derrota. Ainda há esperança para você, ainda há planos nas mãos do Senhor. Deus nunca te abandonou. Se o diabo tem colocado na sua mente para você desistir, está repreendido em nome de Jesus. Se você está tão deprimido, tão deprimida, que não reconhece que Deus te ama, Ele morreu na cruz do Calvário em favor da sua vida, para que você não estivesse no lugar dele. Ele te ama. Aleluia, glória a Deus. Outro ponto: buscar a santidade. Gente, nesses tempos de vida cristã, infelizmente eu vejo em alguns momentos pessoas que se acham mais santas que a outra, ao ponto de pisar nos pequeninos, ao ponto de passar por cima, maltratar as pessoas que estão aprendendo. Isso não é santidade. Isso é arrotar, desculpe a expressão, mas é arrotar santidade. É achar que é santo e não tem nada de santidade nisso. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. E buscar a santidade em meio à tribulação, em meio aos desafios da vida, em meio às perseguições, é difícil. Mas olha o comportamento de Paulo. Paulo, ele sofria porque ele estava fazendo a obra de Deus. Ele sofria literalmente porque ele entendeu que o que ele estava fazendo é errado. É isso que precisamos entender. O que eu faço de errado todos os dias? O que é que eu preciso melhorar? É fácil eu chegar e apontar os erros da minha esposa, mas é muito mais difícil aceitar os erros através dos lábios dela. Mas quando se ama, quando se tem uma aliança, tudo fica mais fácil. E com o tempo tudo vai sendo ajustado. Então existe alguém que quer se ajustar com você. E esse alguém é Jesus Cristo. Ele quer fazer de você um vaso cheio dele, do Espírito Santo. Mas é necessário que você permita isso, que Ele possa entrar em todas as áreas da sua vida, para fazer de você uma pessoa santa, separada. Não somente pelo aquilo que fala, mas pelo comportamento, pelo jeito de ser, pelo jeito de se relacionar. Jesus foi chamado de beberrão e comilão porque vivia no meio dos pecadores. Estou falando para você ir lá para a galera, não é isso não. Ele ia com um propósito de salvar, curar e libertar. Tudo bem comer um churrasquinho, por favor, não me entenda mal. Quem não gosta, principalmente Minas Gerais, eu pensava até que era o Rio Grande do Sul, mas é Minas Gerais que é o campeão do churrasco. É bom, coinonia, amizade. Mas é necessário estarmos vigilantes, para que não sejamos sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas podre por dentro. Nesses últimos tempos é o que a gente tem encontrado por aí. Mas eu acredito que isso é um alerta para que eu e você não venhamos fazer a mesma coisa, porque de tanta injustiça, de tanta perseguição, de tanta coisa, às vezes dá raiva na gente, e às vezes a gente quer fazer justiça com as próprias mãos. Não, existe advogado, existe justiça para isso, mas existe uma justiça que não falha, é a justiça de Deus.
O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Você não é qualquer pessoa, não. Você não é uma folha seca. Você pertence ao Senhor. Mas entenda, mesmo pertencendo a Ele, nem eu, nem você que está ouvindo na rádio ou vendo pelo YouTube, estamos isentos de sofrer. Vamos para o terceiro ponto: ser cheio do Espírito. Como você sabe que está cheio do Espírito Santo? É falar em línguas, amém? É isso aí, não. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: mas o Espírito de Deus, o Espírito Santo, produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. É bom falar em mistério, em línguas, maravilhoso. Não estou falando que é ruim, não. Nada disso não. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela muda suas atitudes de dentro para fora. As pessoas notam que elas são diferentes, não pelo que elas vestem ou porque elas falam. Não estou dizendo aqui que você agora pode andar seminu, não é isso. Eu estou falando de comportamento, de mudança de hábito, jeito diferente de viver. Mas tudo isso dentro do sofrimento. Por que eu estou insistindo? É normal ou costume de alguns, quando passam por sofrimento, começam a aloprar, começam a ter inveja daquelas pessoas que conseguiram a vitória. E se eu e você não estivermos cheios do Espírito Santo, fica difícil olhar para Cristo e entender o seguinte: que na hora certa Deus vai dar a minha vitória. Na hora certa Deus vai dar a sua vitória. Mas o negócio é paciência. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para ouvir o meu clamor. Igreja, raciocina aqui comigo. Deus se inclinar para te ouvir. Quando alguém projeta o corpo para tentar ouvir alguém, é porque esse alguém é importante para ele. É porque o que essa pessoa está falando é muito importante para ele. Deus não se agrada do seu sofrimento. Deus, Ele não fica alegre porque você está sofrendo. Ele sofre com você. Eu recém-convertido, eu pensei: agora que eu entrei na igreja, acabou, nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou ter problema nenhum. Cheguei dentro da igreja, segunda-feira, agora, novidade. Nada aconteceu. Não, o pastor profetizou que essa semana vai ser uma semana abençoada. Meu Deus, tinha tantas tribulações, eu falei: meu Deus, Senhor. E aí eu deparei com esta passagem que fala: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus, que não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que eu alistou para a guerra. Igreja, eu fiquei doido. Sofre, pelo amor de Deus, Senhor. Que isso? Era recém-convertido, essa passagem nunca mais esqueci. E eu fui conversar com o pastor: pastor, pelo amor de Deus, eu estou passando por isso, a Bíblia ainda fala: sofre comigo. Peraí, meu filho, é um convite aqui. Deus está convidando você para não sofrer sozinho. Ele está falando: sofre, pois, comigo. Fala assim: não, mas é o discípulo que está falando. Mas agora a passagem, a Bíblia está falando com quem? Com o discípulo ou com o discípulo que é você? Então, nesta passagem, Deus está me convidando e te convidando para que você não sofra mais sozinho, para que você entenda que quando você sofre, Ele sofre com você. Quando você passa por dificuldade,
Ele passa com você. Talvez seja difícil entender ou até compreender como é que Deus permite. Existe um propósito em tudo que acontece na minha vida e na sua vida. Mas a graça do Senhor está sobre as nossas vidas. Mesmo eu não merecendo, mesmo você não merecendo, Deus há de fazer grandes milagres. Amém, igreja? Então busque ser cheio do Espírito Santo. 4 pontos, não desistir. Vai dar vontade de desistir. Quantas vezes eu tive vontade de desistir? Quantas vezes? Quantas vezes você já teve essa vontade também? Não vou mais orar não vou ler mais a Bíblia, não vou mais à igreja não. Porque somos feitos de carne e osso. Eu vou destacar aqui alguns sofrimentos de Paulo. Vamos lá? Teve que descer em um cesto porque os governantes queriam a cabeça dele. Foi expulso de Antioquia pelos poderosos da cidade porque houve conversões. Foi apedrejado quase até a morte em Listra. Na Macedônia foi açoitado, preso e amarrado com os pés em um tronco porque expulsou um demônio de uma jovem adivinhadora que dava lucros. Foi perseguido pelos judeus de Tessalônica porque pregou em Bereia. Os próprios irmãos da igreja ficaram com inveja dele por ser usado e queriam matá-lo. Foi preso e enviado a Roma. Sofreu um naufrágio em Mileto e na ilha de Malta. Foi picado por uma cobra venenosa. Se lembra desse episódio? Pois é, muita gente pensou ali, ele vai morrer. Tem gente que às vezes vê você passando por tribulação. Vai morrer, não vai aguentar não. Você está aí de pé, porque Deus é contigo. Aí passando tudo isso, quando ele mais precisava, oh Deus, eu preciso da sua ajuda. O espinho na carne. Gente, o homem era usado demais por Deus. Ele, diz a Bíblia, orou 3 vezes. E Deus não retirou o espinho da carne. Apenas respondeu o que está em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você está fraco que Deus há de revelar coisas grandes. Não que quando você estiver bem, Deus não vai nem prestar atenção a você, não é isso não. Mas é porque quando estamos fracos, é que estamos mais necessitados. Se você está se sentindo fraco, fraca, diante das lutas e das tribulações, hoje é dia de renovo para a sua vida. Hoje, hoje é dia de renovo. Aleluia. Deus se importa com você. Deus te ama. O interessante é que Deus falou comigo antes, porque a gente passa por um processo na nossa vida, passa por situações, pergunta: o que é, Deus? O que está acontecendo? 5º ponto: crer em Deus. A diferença do crente para o não crente é que crente crê em Deus, acredita em uma força sobrenatural vindo do nosso Salvador. Eu e você não aceitamos Jesus para agradar pai e mãe, é porque nós reconhecemos que Ele é o nosso Salvador e com Ele nós venceremos. Amém, igreja? Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 37. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus.
Mesmo que a situação que você está passando hoje não seja tão favorável, mesmo que os sofrimentos, ou as angústias, ou as injúrias, ou as perseguições, ou as decepções sejam tão grandes que abalaram a sua fé, e hoje você está perguntando: e aí, cadê Deus? Deus está trazendo você aí pela 94 FM, aqui no YouTube, aqui na igreja, para nos mostrarmos que existe jeito, existe vitória no meio de uma tempestade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que estão sendo destruídos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Para a glória de Deus, entenda: seja qual for o sofrimento que você está passando, seja qual for a decepção, seja qual for a barreira que você está lutando para ultrapassar, você vai vencer. É perseverar, é insistir, é lutar, é acreditar, debaixo de oração, lendo a Bíblia. Vai ter horas que você não vai ter vontade nenhuma de ler a Bíblia, vai ter horas que você não vai ter vontade de orar. Eu me lembro uma vez que eu comecei uma campanha de oração. Na primeira semana um fervor, aliás, no primeiro dia um fervor, no segundo dia, amém Deus. Eu falei assim: não, eu acredito que até o final dessa semana Deus vai dar uma vitória. Quando chegou no sexto dia, não tinha mais o que falar, faltou forças. Eu só falava: Jesus. No sexto dia, passou os 7 dias, eu não tive vitória nenhuma. Eu falei: Senhor, o que é isso? Eu fiquei tão triste, igreja, fiquei tão abatido, tão para baixo, tão mal. Falei: Senhor, o que é isso? Aí de repente me liga minha mãe lá do Rio de Janeiro: o que está acontecendo? Eu: nada. Não, está acontecendo alguma coisa aqui, está acontecendo alguma coisa aí sim. Aí eu falei: ô Jesus, eu vou ter que mentir, minha mãe vim lá do Rio. Não, nada, não está acontecendo nada não. Não mente não. Eu estava deitado aqui, uma nuvem encheu aqui meu quarto, e uma voz falou comigo que eu tinha que ir para lá, para a região, porque meu filho precisava. O que é que você está precisando, meu filho? Eu falei: Senhor, trazer minha mãe do Rio para cá. Fala, não mente não, é pecado, hein? Eu falei assim: não, está passando as dificuldades. Não, estou indo para aí. Eu falei: ô Jesus, misericórdia. Naquela noite eu não dormi, fiquei orando, falo: Senhor, para que isso, Deus? Deus, Senhor, minha mãe tem tanta coisa para lá. Aí chegou minha mãe: tudo bem, minha? Tudo bem, graças a Deus. E aqui está acontecendo? Está acontecendo isso? Tá bom, tá bom. Ô mãe, por que Deus fez isso? Não, nada não. Ô mãe, vem cá, estou sentindo saudade da história. Abracei ela, começou a chorar. O que está acontecendo? Ela falou: ai, eu estou deprimida, solitária, eu preciso de ajuda. Aí eu entendi: ô Deus. Às vezes Deus faz umas coisas, a gente quer de um jeito, Ele faz do jeito dele. O propósito de ter pegado minha mãe lá do Rio de Janeiro não foi só para me abençoar, foi para abençoar ela. Olha, às vezes a gente está com tanta tribulação, tanta dificuldade, que a gente fica cego espiritualmente. A gente esquece de olhar para cima e fica olhando só para cá, para baixo. Oh Deus, me dá, Senhor, me ajuda. Não que seja pecado, não é isso não. Entenda, Deus faz do jeito dele, para que a glória dele, aleluia, possa se espalhar para todos, para que todos possam ver que foi Ele quem fez, é Ele quem faz, e o poder é dele. É isso. Só que a nossa visão é curta, a de Deus. Para a glória de Deus, foi um ano abençoado e com algumas tribulações, mas ela voltou para o Rio de Janeiro abençoada, e aquele período que ela ficou conosco nos abençoou. Acredite em Deus, mesmo que os seus parentes falem assim: você vem com essas coisas de crente, ou outros que às vezes são de outras igrejas, falam assim: você é muito fanático, você acredita muito na Bíblia. Peraí, é claro que temos que ter equilíbrio emocional, por favor, não me entenda mal. Tem que haver um equilíbrio emocional, é o que diz, o que eu falei aqui sobre o fruto do Espírito, né?
Mas fé é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu não estou vendo minha vitória, mas ela vai acontecer. Você não está vendo sua vitória, mas ela vai acontecer para a glória de Deus. Mas talvez você fale assim, mas olha só, por que Deus não me dá agora? Calma, Deus tem um propósito. Gente, esperar e ter paciência é um desafio, principalmente quando passamos por tribulações, passamos por problemas. Outro ponto que Paulo entendeu que era necessário para sentir prazer no sofrimento é revestir de amor. Começamos uma jornada de santidade no momento em que aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Quando aceitamos o Senhor, o Espírito Santo começa na nossa vida digamos assim, falando numa linguagem bem normal, uma lavagem dos nossos costumes, tirando tudo aquilo que não prestava, tudo aquilo que era podre, tudo aquilo que atrapalhava, tudo aquilo que atrapalhava a influência dele, tudo aquilo que impedia do Espírito Santo morar dentro de nós. Aí aceitamos Jesus Cristo, e começa um processo maravilhoso de transformação através da palavra, porque a palavra ela não volta vazia. E aí existe algo e um passo importantíssimo na vida daquele que crê em Cristo, é permitir que o Espírito Santo entre em todas as áreas da nossa vida. Eu não sei se aconteceu com você ou se acontece com você hoje, mas eu recém-convertido, eu tive reservas. Em algumas áreas, eu não permiti que o Espírito Santo de Deus trabalhasse. Dentre elas, o perdão. Eu não vou aqui tocar no assunto, porque pode algum parente ver, e aí, é comigo que está falando. Então, mas o Espírito Santo de Deus me ensinou que o perdão liberta. E eu era aprisionado porque não aceitava as atitudes. E tanto é que as atitudes me prejudicaram, mas eu entendi que se eu não amar essa pessoa, se eu não perdoar, eu não sou crente. Eu não vou prosperar. E aí eu permiti que o Espírito Santo de Deus começasse a trabalhar. E quando a gente permite, acontecem umas coisas na vida da gente, que o inimigo ele percebe e vai lá e envia secretários para atormentar a nossa vida, para a gente cair em tentação e aí ficar com mais, digamos assim, com mais raiva. Mas a verdade é que ninguém é perfeito. Ninguém. Não adianta. Perfeito 100% só Jesus. Mas aí fica a seguinte pergunta: como se aproximar dessa perfeição? Se o perfeito é Jesus, como é que eu vou fazer com que essa perfeição, ou pelo menos se aproxime de mim? Como é que a gente vai criar um vínculo, uma ligação? É o que eu falei, precisamos o quê? Revestir, vestir de novo, aplicar um revestimento. Quem trabalha com obra está entendendo o que eu estou falando, mas é como se, tipo assim, trocando em miúdos, existe uma pintura, mas precisa raspar essa pintura, colocar um revestimento para que não haja uma umidade. Eu falei certo? É isso mesmo, né? Para que não haja uma umidade e aí depois pintar de novo. Essa parede está revestida. É o que nós precisamos. Revestir a nossa mente, o nosso ser, desse vínculo, dessa perfeição. Mas como é que faz? É recobrir, revestir de amor. Por quê? Qual a importância? Por que eu preciso dar tanta ênfase?
essa atitude de amar. Colossenses, capítulo 3, versículo 14. Revestivos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando amamos, nos aproximamos mais do perfeito. Começamos a imitar Cristo. Quando amamos, conseguimos perdoar. Quando amamos, conseguimos olhar a atitude de certas pessoas, não com desdém, mas como quem diz: existe um propósito nisso aí. Quando amamos, olhamos para o sofrimento de outro jeito. Podemos dizer, do mesmo jeito que Paulo começou a entender a importância do sofrimento. Quando falamos de sofrimento, a primeira coisa que vem à cabeça, quem é? Jó. Não é? Jó. Até existe um ditado normal na sociedade: me dê paciência de Jó. É o que ele teve. Paciência para alcançar aquilo que ele mais almejava, reconstruir toda a sua vida. E quando existe esse amor, quando a gente começa a entender a importância de amar, de amor, começa a revestir, buscar este amor, nos aproximamos de Cristo, passamos a ser parecidos com Ele. Aí passamos a mudar a nossa atitude, o nosso comportamento. E aí quando vem um sofrimento, meu Deus, qual a maior prova de resistência ao sofrimento? Foi quando Jesus virou para aquelas pessoas que o estavam matando e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meu Deus do céu, eu olho para Jesus e percebo o quão longe eu estou do perfeito, o quanto eu preciso buscar esta perfeição, o quanto eu preciso me revestir deste amor, para que todos possam olhar para mim e para você, como viram homens brilhando, ou melhor, o homem brilhando quando saiu do monte, se lembra? Eu não vou entrar no mérito da questão, senão dá outra pregação. Tiveram que colocar um véu, porque a glória de Deus resplandecia na face dele. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mesmo que você esteja passando por sofrimento, não entregue aos seus sentimentos, não se entregue à sua tristeza. Comece a glorificar o nome do Senhor no meio do sofrimento, porque quando glorificamos no sofrimento, isso chama a atenção de Deus e faz com que céus e terras se movam para te abençoar. Porque Deus é Deus. Porque Deus é maravilhoso. 7º ponto. Não deixe que nada roube a esperança. Tudo o que Paulo fazia no sofrimento era fazer a obra. Em um determinado momento, a Bíblia relata que Paulo e Silas na prisão estavam orando e cantando hinos ao Senhor. Os outros presos os ouviam e de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e a corrente de todos se soltaram. O carcereiro e a família dele se converteram e Paulo saiu daquela cidade de cabeça erguida. Salmos 62, 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Dizem que a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu, ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra direita de Deus Pai. Ele é a nossa esperança, é dele que vem a esperança, e com ele está a nossa vitória. E se somos dele, nós venceremos. Romanos capítulo 15, versículo 13.
Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. O inimigo não quer que você tenha esperança. O inimigo não quer que você acredite num dia melhor. O inimigo quer que você se sinta mesmo um coitadinho, um sem vitória mesmo, um derrotado. Está repreendido esse pensamento em nome de Jesus. Você é mais que vencedor, é bíblico isso. Essa palavra é uma profecia para as nossas vidas. Então acredite na sua vitória em meio ao sofrimento. Mesmo que o diabo se levante, mesmo que o diabo use pessoas que você ama, Deus não há de te abaixo, Deus não há de te abandonar. Deus te escolheu para vencer. Deus te escolheu para que a glória do Senhor resplandeça através da sua vida. Você não é qualquer pessoa. Você é templo e morada do Espírito Santo. E no sofrimento a gente se acha um coitadinho. Eu sei porque já aconteceu comigo várias vezes. Quando minha filha ficou 15 dias internada entre a vida e a morte, eu falei, meu Deus. E fazendo a obra e chorando no banheiro, aí pregando. Não, agora eu vou pregar. Deus me dá forças. Isaías capítulo 41, versículo 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ele não está com as mãos encolhidas que não possa te abençoar. O Senhor, Ele está com você em qualquer momento da sua vida. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu sei que a gente, quando escuta esses versículos bíblicos, quando está tudo bem, a gente fala, ai Deus, que bom. Mas quando não vai tão bem assim, a gente fica até com a fé abalada. Eu te entendo. E Deus também te entende. Imagine eu que sou humano, Deus não vai te entender? Vai sim. Mas Ele não quer que você desista. Ele quer que você persevere. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O diabo, ele é um perdedor, ele é um derrotado, mas ele não desiste. Você vai desistir? Ele insiste em nos derrotar, mas ele não tem o poder, mas ele não para. Você vai parar? Você vai entregar os pontos? Você vai fazer, olha só, desculpe esta palavra pesada, mas é o que Deus está colocando para a minha vida e para a sua vida. Você vai fazer a vontade do diabo? Está repreendido em nome de Jesus. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga, você é uma bênção. Você é templo e morada do Espírito Santo. É difícil às vezes enxergar isso, porque às vezes ficamos tão tomados pelo problema que a nossa visão espiritual, ela fica fosca. E aí a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente. Mas Deus, Ele é poderoso para reverter todo e qualquer quadro. Ele é poderoso para mudar todas as situações. Todas as situações. E esta noite é noite de renovo. Esta noite é noite de renovo. Deus há de renovar a sua vida para que você possa sair daqui, digamos assim, com a armadura desamassada para continuar lutando e guerreando em favor do reino de Deus. Porque Deus confia em você. Deus sabe que você não é capaz, mas Ele te capacita. Deus sabe das suas limitações, mas Ele não há de te abandonar, há de te preparar cada dia mais para vencer. Talvez o momento não seja de tanta, glória a Deus, né? Mas Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é pelo que Deus nos dá, é pelo que Ele representa. E a pergunta que fica para mim e para você é: o que Deus representa para você? Quem é Deus na sua vida?
vai haver um tempo que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais problemas nenhum. Existe essa promessa em Apocalipse 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem dor, nem clamor, porque já as primeiras coisas são passadas. A gente passa por sofrimento, a gente luta e vence, amém? Mas depois vem outra luta. Aí a gente passa pela luta, pelo sofrimento e vence de novo, amém? E é assim, de fé em fé, que nós vamos alcançando a nossa vitória. Concluindo esta mensagem, Deus não causou e não causa o sofrimento no mundo. Ele não nos tenta. Pode dar uma olhada lá depois em Tiago capítulo 1, versículo 13. Ele não nos tenta. O diabo é que nos tenta. Muitas vezes, ao invés do Senhor nos tirar dos problemas das nossas vidas, Ele, o Senhor, utiliza para o nosso bem. Deus amou Paulo, mas Ele não o poupou de todo o sofrimento. Deus te ama muito, amém, igreja? Mas Ele não vai poupar você do sofrimento. Talvez essa palavra é um pouco dura de receber, mas jamais devemos interpretar problemas como sinal de desprezo de Deus. Deus não te despreza, Ele te ama ao ponto de dar o Filho dele na cruz do Calvário para morrer no seu lugar, no meu lugar. Quando a gente compreende isso, dá um alívio, porque vira e mexe a gente tropeça, vira e mexe a gente faz alguma coisa que não está bem enquadrada na palavra. Estamos vivendo uma época que existem muitas pessoas que se acham tão cheios de si, que se esquecem que também são imperfeitas, e se esquecem de amar, de perdoar, de olhar com o olhar do próprio Cristo, ou de Paulo, um assassino de crente, transformado pelo poder de Deus. Ele pode usar calamidades para castigar os ímpios, mas Ele também permite tribulações na vida de seus filhos para fortalecê-los. E não é fácil, não é tão bom assim, mas Deus tem um propósito em cada situação que eu e que você passa. O tema: a força em meio à fraqueza. Parece até um título de filme de Hollywood, mas é uma realidade posta esta noite, mostrando o que Paulo passava. Um homem que não estava nem aí para Deus, achava que o que ele estava fazendo era certo, matar crente. Quando ele entendeu que ele estava errado, ele mudou radicalmente a sua vida. É difícil? Claro que é. Ele encontrou dificuldades, mas ele começou incessantemente a buscar para que o comportamento dele, para que tudo fosse transformado em uma grande bênção. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. É o que está acontecendo dia após dia. Deus vai falando com você na palavra, vai falando com você através da Bíblia, e nos ajudando a nos libertar cada vez mais, para que cada vez mais sejamos cheios do Espírito Santo. Desculpe, mas não existe vida sem decepções, não existe vida sem experiências amargas, dolorosas, traições, falsidade, inveja.
demora na resposta da oração e todas as tribulações que vivemos. Eu não posso falar que pronto, acabou-se. Não. Se sentir fraco é reconhecer que precisa de ajuda, que precisa de renovo. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. E dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Se quando vier o sofrimento você não se desviar, ficando na presença de Deus, entendendo que é necessário perseverar, revestindo de amor, não permitindo que nada roube a esperança, você receberá força em meio à fraqueza. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Porque a minha força, a sua força vem do Senhor.